Obrigado. Boa noite, amados irmãos. Que alegria, pastor Marcos, estar aqui nesta noite mais uma vez. Pastor Vilmar, muito obrigado, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista aqui em Madureira. Nós, da Junta de Missões Nacionais, não temos palavras para expressar toda a nossa gratidão, tudo que esta igreja tem representado para a obra missionária no Brasil. Também quero agradecer a presença de todos os pastores, familiares e amigos dos nossos queridos radicais. E louvar a Deus por todos vocês, pelas suas igrejas, pelos seus pastores, por vocês estarem aqui conosco. E toda a equipe de Missões Nacionais, pastora Arede, irmã Nalva, toda essa equipe linda que tem trabalhado com alegria para que o nome de Jesus chegue a pessoas que estão vivendo em situações extremamente complicadas nas ruas deste Brasil. Meus irmãos, há um movimento do Espírito de Deus em nosso meio, no meio batista. Eu quero que o irmão pense no seguinte, no que vimos nesta noite aqui, quando os nomes estavam sendo chamados, e ouvir irmãos que vieram do Tocantins, de Pernambuco, da Bahia, da Paraíba, de São Paulo, aqui do Rio, de outros lugares, e que foram chamados pelo Senhor. Com certeza vocês estão aqui, queridos, porque o Espírito de Deus falou ao seu coração, porque a palavra de Deus falou ao coração de vocês, porque vocês obedeceram à voz do Espírito. Vocês não estão aqui por minha causa, nem por causa de missões nacionais. Vocês estão aqui porque Deus falou ao coração de vocês. Vocês tiveram uma experiência muito pessoal, muito íntima com Deus. E o resultado dessa experiência com o Senhor foi a sua obediência e a sua disposição em servir, em se dedicar ao programa radical Cristolândia. Isso é o mover do Espírito de Deus, irmãos. Deus tem levantado o povo batista para fazer uma obra muito linda, queridos, nesse Brasil, chamado Cristolândia. A Cristolândia tem abençoado muita gente nesse Brasil. É impressionante, queridos, impressionante. Estávamos a semana passada em Belém, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. E um homem estava lá com a sua esposa, hospedado, eles estavam hospedados no mesmo hotel que a nossa equipe. E este homem procurou algumas pessoas da Cristolândia, a irmã Anaí, e estava com ela a Raniele e outros. E ele foi ao encontro do nosso pessoal, e ele disse, eu vim nessa assembleia, estou hospedado aqui no hotel, porque eu queria agradecer aos batistas brasileiros. Eu queria encontrar o presidente da convenção, encontrar o pastor Fernando para agradecer o que os batistas fizeram por mim. E ele contou, eu vivia nas ruas da Cracolândia, em São Paulo, e fui resgatado pela Cristolândia. Hoje, depois eu fui para Recife, ficou numa das nossas unidades em Recife, depois foi para Brasília. Ele disse, olha, hoje eu estou aqui com a minha esposa e eu tenho uma empresa, eu tenho 108 empregados, eu sou um empresário. E eu estou vivendo agora na igreja e vivendo para a glória de Deus. E eu quero agradecer aos batistas por ter investido na minha vida, ter enviado pessoas para me resgatar das ruas da Cracolândia em São Paulo. O irmão Donizete, o nome dele, uma bênção de Deus. Meus irmãos, ano passado, houve uma publicação do Ministério da Justiça e Cidadania, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Eu queria pedir que projetasse, filho, aquela tela, a número 2, eu queria compartilhar com vocês. O Ministério da Justiça, do Governo Federal do Brasil, e a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, encomendou uma pesquisa à Universidade Federal de Juiz de Fora sobre crack e exclusão social. O resultado desse trabalho é esse documento, esse livro ali, de 360 páginas. Foi coordenado pelo sociólogo Gessé Souza e muitos outros sociólogos e pessoas da equipe lá da Universidade Federal de Juiz de Fora participaram desta pesquisa em todo o Brasil. É um documento muito interessante, ele foi apresentado o ano passado, publicado o ano passado, ele não é vendido,
Eu consegui umas cópias lá no Ministério da Justiça, em Brasília, enviaram para nós. E ele trata dessa questão de crack e exclusão social. E é interessante que no final do ano passado, houve um seminário aqui na Fiocruz, algumas pessoas da nossa equipe participaram, e interessante que durante a apresentação, eles dizem o seguinte: o governo precisa reconhecer humildemente que os programas de governo para enfrentar o crack fracassaram. E o governo precisa dar a mão à palmatória e reconhecer o trabalho das igrejas evangélicas que tem dado resultado. E nesse mesmo livro, pode passar, filha, para transparência, acho que número 7, nesse mesmo livro, no capítulo 9, eles dedicam esse capítulo ao trabalho das igrejas. Ali tem uma frase que diz o seguinte: a questão social mais gritante da modernidade contemporânea é a formação de uma população de indivíduos irrelevantes e descartáveis para a quase totalidade das instituições sociais. Da família à política, passando pela escola, pelo mercado de trabalho e pela justiça, o que resulta em um processo cumulativo de desvantagem em diferentes esferas sociais. Ou seja, a sociedade rejeita o usuário de crack. A família, a justiça, o mercado de trabalho, ninguém quer. O único sistema social que não reforça esse processo de acumulação de desvantagens seria a religião. A religião, ao contrário dos sistemas sociais que confirmam as trajetórias de exclusão, podem reverter esse processo por causa de sua vocação específica para integrar indivíduos com alto grau de desvinculação social. Está na página 212. Passa a próxima transparência. Olha o que eles vão dizer. O modelo institucional da igreja evangélica contemporânea integra pontos anteriormente tidos como antagônicos na tradição moderna liberal. Integra utopia e pragmatismo, política e carreira pessoal, assim também como garante um bem-estar social amparado numa carreira segura da igreja. Numa grande empresa partido de Deus, essa inovação institucional que normalmente passa despercebida aos olhos dos analistas presos aos rígidos modelos de ação e instituição da modernidade, representa o grande desafio da investigação. O programa de Deus para o sujeito é total. Esse quadro fica claro quando analisamos a instituição de recuperação de usuários de crack, a Cristolândia, um braço da Igreja Batista. A Cristolândia funciona como uma rede nacional de postos de socorro destinados a usuários de crack. Páginas 218, 219, pode passar? A Cristolândia funciona aos moldes de um programa de redução de danos no qual não há internação, mas busca-se aliviar os efeitos mais degradantes gerados por esse estado de vida e abrir possibilidades para uma terapia mais intensiva. Ele está mencionando a fase da missão. Em segundo momento, caso o indivíduo aceite tentar um programa mais intensivo de tratamento, o sujeito é encaminhado para a internação. Há aí uma revolução na vida do sujeito. No que se refere à categoria tempo, essa faceta da terapia é crucial no que diz respeito à reconstrução do sujeito como pessoa. Eles dedicam o capítulo 9 desse documento para reconhecer o trabalho das igrejas evangélicas e o que eles vão citar como referência, a Cristolândia, como um projeto de referência e sucesso no enfrentamento do crack e a exclusão social. Irmãos, isso é um atestado. Esse documento não foi produzido, não foi por nenhum evangélico, não foi pelos batistas. Esse é um documento produzido pela Presidência da República, Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, que visitaram vários lugares, inclusive visitaram a Cristolândia sem nós sabermos. Passa só mais uma tela. Nesse ponto, a constituição da família, carreira escolar, intelectual e profissional passam a também fazer parte da responsabilidade da igreja, e não simplesmente da escolha individual de um sujeito supostamente autônomo no mundo. Assim, a possibilidade de longos futuros começa a se materializar. Essa estrutura adotada pela Igreja Batista Cristolândia encontra variação em outras igrejas, muitas delas com estruturas menos rígidas e com menor peso para a formação intelectual e escolar. Porém, em todas elas uma característica central permanece, a saber, uma rede de interações sociais envolvendo uma nova vida cotidiana, criada e gerenciada pela igreja, e nisso, uma outra esfera da vida, ainda não mencionada, aparece sobre a sombra do guarda-chuva da religião, a família e as relações pessoais.
E aí eles trabalham com dois conceitos, o conceito de pequenos futuros e de longos futuros. E a grande relevância do trabalho, pode tirar da tela, minha irmã, aqui, são várias transparências que eu fiz um resumo, li o livro, fiz um resumo e destaquei alguns pontos. Eles trabalham com esses dois conceitos, pequenos e longos futuros, e o destaque dessa pesquisa, desse trabalho de técnicos do governo federal, e que vai ressaltar e reconhecer o trabalho da Cristolândia, é que nós não trabalhamos com pequenos futuros, trabalhamos com longos futuros. E aí, radicais, vocês precisam entender isso. Você encontrar uma pessoa na rua, dá um banho, dá uma roupa, dá um prato de comida, não é ruim não, é bom. Mas isso é um pequeno futuro para ela, que daqui a pouco vai passar. Longos futuros é quando nós investimos na vida de uma pessoa para que ela mude a sua história, não somente para esta vida, mas para a eternidade. Longos futuros, e aí tem que se envolver não somente o aspecto físico, de um banho, de uma roupa, de um prato de comida, de um lugar para ficar. Tem que se envolver a alma, tem que se envolver o emocional, tem que se envolver a autoestima, tem que se envolver o intelectual. Para a gente experimentar uma vida transformada, não por alguns minutos ou por um dia, e às vezes aquela sensação que nós temos de fazer o bem a uma pessoa, ali dá um prato de comida e a gente vai para casa naquela sensação e dorme com aquela sensação, eu fiz um bem. Não é ruim não, isso é ação social. Assistência social é quando nós investimos na transformação da vida de uma pessoa para sempre. E quando nós, radicais, tomamos Jesus, que vocês disseram que Jesus foi radical e por isso vocês são radicais, as pessoas que tinham contatos com Jesus, elas não tiveram um pequeno futuro, elas tiveram longos futuros. Porque as suas vidas foram transformadas para aquele dia, para aquela semana, foram transformadas para sempre. E eu poderia dar tantos exemplos aqui nesta noite, de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas nesse movimento chamado Cristolândia. Irmãos, a Cristolândia é um milagre, não tem outra explicação. Se você sentar comigo um dia e eu te mostrar alguns números, algumas coisas que aconteceram na Cristolândia, ao longo desses 8 anos, você vai concluir comigo que a Cristolândia é um milagre. Mais de 80 mil pessoas já passaram pela Cristolândia. Diariamente servimos milhares de refeições. Mas isso não é tudo. O milagre é o poder de Deus na vida de pessoas que não tinham esperança, que viviam no bagaço da sociedade e hoje foram transformadas, hoje estão vivendo uma nova vida. Como o Ronaldo. Ronaldo, você está aí, filho? Ronaldo está ali. Sempre que tem formatura de Cristolândia aqui, de radical, o Ronaldo vem. Fica de pé, Ronaldo. Ronaldo é um cidadão. Está com a família, Ronaldo? Está trabalhando? Parabéns. Nós nos conhecemos tem quantos anos, Ronaldo? Fazer 5 anos. Onde é que nós dois nos conhecemos a primeira vez? Lá no culto da Cristolândia, na Central do Brasil, que a gente fez um trabalho lá, pegando pessoas nas ruas. E como é que você estava quando você me encontrou e me abraçou a primeira vez? Estava sujo, estava bêbado, cheio de crack e babando. Babou todo esse lado aqui da camisa, me abraçou. Aí nós demos um prato de comida para o Ronaldo. E o Ronaldo foi lá para a nossa unidade. Sempre encontro o Ronaldo por aí. Lançamento da campanha Missões Nacionais de São João do Meriti. O Ronaldo apareceu lá, trabalhando. E aqui é a segunda vez que você vem aqui, ou terceira. Toda turma radical, o Ronaldo vem aqui. E o Ronaldo tem 5 anos que está experimentando uma nova vida. Quer voltar para a velha vida, Ronaldo? Deus te abençoe, filho. Obrigado. Irmãos, o milagre de uma vida. Quando nós temos um país com tantas notícias ruins, e uma coisa extraordinária, uma coisa que só o poder de Deus, pastor Fábio. Eu sei que o irmão ama essa obra, está aqui com algumas pessoas da sua igreja. Alguns pastores aqui, pastor Helenilson veio de lá das bandas de campos, com a sua filha aqui também. Agradecer a presença dos pastores, pastor Lusitano aqui. E quando você imaginar o que aconteceu recentemente,
alguns domingos. Imagina se um pastor ou qualquer líder evangélico de todo o Brasil, qualquer líder evangélico se julgasse muito importante, preparasse uma mensagem em 5 minutos, da seguinte maneira. Primeiro ponto, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, Ele transforma, e desse um exemplo disso e proclamasse que há esperança. Preparasse essa mensagem, fosse lá na Rede Globo e pedisse 5 minutos no Fantástico para veicular essa mensagem. Vocês acham que a Globo ia deixar? Não ia deixar. E se oferecesse 2 milhões de reais, ela não ia deixar. Porque não tem programa evangélico na Globo e ela não ia deixar. Mas Deus, na sua soberania e no seu poder, foi nas ruas da Cracolândia de São Paulo, pegou uma senhora que era chamada a bruxa da Cracolândia, levantou essa mulher e colocou na tela da Globo, no Fantástico, e naquele momento deu pico de audiência, 18 milhões de lares foram alcançados, e aquela senhora, quando ela dá entrevista ali no CIEM, a nossa equipe colocou bem debaixo de uma cruz que está escrito, Jesus Cristo ressuscitou. E ali mostrava que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E ela o tempo todo usando uma camiseta, Jesus transforma. E o Brasil todo viu que esse Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, transforma, tinha restaurado a vida da dona Silvia. Irmãos, imagina isso, nós na junta, se tivéssemos feito uma ação para evangelização, nós não conseguiríamos isso. Alcançar milhões de pessoas, um domingo à noite, e passou logo no primeiro horário, a maioria das pessoas crentes ainda estava voltando da igreja, fora depois que replicou no Globo News e internet, a mensagem, ela chegou para muita gente, mostrando que Jesus transforma, e que a vida da dona Silvia saiu daquela miséria, por causa do poder do Evangelho de Cristo Jesus, pelo nome de Jesus. Irmãos, quando eu assistia aquela matéria, eu não acreditava. E algumas pessoas me escreveram dizendo, olha, isso deve ser alguma manobra da Globo, para enrolar os evangélicos. Não é manobra da Globo, não, irmãos. A jornalista que preparou aquela matéria, ela e a família, têm ido todos os sábados como voluntários no Projeto Cristolândia em São Paulo. Ela esteve comigo aqui na junta e dizendo assim, é impressionante esse trabalho. Parabéns. Parabéns. Hoje, se você entrar no acho que Facebook dela, daquela jornalista, você vai encontrar uma foto dela com as meninas lá da Casa Rosa de São Paulo. E eu tenho algumas fotos dela trabalhando lá com os meninos, com a nossa equipe da Cristolândia. Irmãos, esse é o mover de Deus. Agora, naquela matéria, irmãos, queridos radicais, tem um momento muito lindo. E eu gostaria de passar um pedacinho dessa matéria, só para vocês, radicais, verem uma coisa, muito importante. Põe por favor, vai ser só um pedacinho, com a permissão do pastor aqui, trazer matéria da Globo para passar na igreja, só Jesus. Mas a matéria não vai agredir, porque não é fácil não, viu? Abrir a tela da Globo, às vezes dá trabalho, hein? Você está vendo essa pessoa? Essa foto foi tirada 5 anos atrás, na Cracolândia de São Paulo. Agora você está vendo essa mulher? O que essas duas pessoas têm em comum? Elas são a mesma pessoa. Essa é a Silvia em 2012 e essa é a Silvia hoje. Como é que pode? Você vai entender agora. Silvia vive no Rio de Janeiro há 2 anos, mas ainda não tinha conhecido a praia. Jesus. O que você sabe de Copacabana? Tem acho que a música. Copacabana, princesinha do mar. Princesinha do mar. Eu tô na praia. Tá na praia. Na praia de Copacabana. Os pés conhecem a areia, depois o mar. Uma saudade. Você deve estar se perguntando por que a gente mostrou a dona Silvia vindo aqui à praia de Copacabana. Mas depois que eu contar a história dela, você vai ver que agora, depois dos 60 anos, é que ela está aprendendo a ver o lado bonito da vida. Esse mundo é muito bonito. Ainda está em tempo de você conhecer.
estou conhecendo. O mundo de Sílvia foi por muito tempo sem cores nem beleza. Ela vivia na Cracolândia, no centro de São Paulo, uma região que ela conhece desde muito pequena. Você foi morar na rua com 9 anos? Com 9 anos. Eu era também um daqueles meninos de rua. Virou assaltante. Acabei virando o chefe de um desses bandos ao decorrer do tempo. Com quantos anos? Eu já devia ter uns 13, 14 anos já. Aos 18, foi presa e condenada. Eu tinha 8 processos, eu fui condenada nos 8. Por 8 assaltos à mão armada? Nos 8, Foram 25 anos na cadeia. Ao sair, ela só conseguiu trabalho no tráfico. Foi quando eu me viciei, foi fazendo crack. Me joguei na droga e aí foi a derrota total. Depois dos 40 anos de idade, Sílvia se perdeu nas drogas e na Cracolândia. Você acredita que essa aqui era a Sílvia? Nem parece a mesma pessoa, irreconhecível. Ela tinha até um apelido, a Bruxa da Cracolândia. Nós voltamos com Sílvia ao lugar onde ela passou 14 anos. É verdade que te chamavam até de bruxa? De bruxa, já me chamaram. Parecia uma bruxinha, né? E andava muito com a cara fechada. A virada na vida da Sílvia aconteceu há 4 anos. Deus é misericordioso. Ele mandou um anjo. Ela apareceu nas minhas costas. Ela veio devagarzinho e quando eu virei para ela, ela me deu um abraço e eu fiquei pensando, falei, como que uma pessoa branquinha, bonitinha, dos olhos verdes, tem coragem de abraçar uma pessoa como eu? O anjo da Sílvia se chama Fernanda. Ver ela sentada naquela situação era muito, muito doloroso. E aí eu queria entender o que é que acontecia para que uma senhora daquela idade estivesse jogada naquela situação. O que ela te trouxe com esse abraço? Ela me trouxe esperança, ela me deu vontade de viver, de ficar em pé. Depois de sair das ruas da Cracolândia, a Sílvia veio para esta casa, a Casa Rosa. Um anjo apareceu na minha vida. Sabe quem era o anjo? Era a Fernanda. A Fernanda era uma radical. Encontrei a Fernanda em São Paulo, 18 anos. Ela é do interior de São Paulo. E eu perguntei, filha, o que você veio fazer aqui? Ela disse, pastor, Deus me chamou para ser uma radical. Eu falei, você tão novinha e trabalhar nas ruas de São Paulo? É, mas Jesus que me chamou e Ele vai comigo. A Fernanda encontrou a dona Sílvia, a bruxa da Cracolândia, e abraçou a dona Sílvia. E vocês ouviram o que a dona Sílvia falou? O que ela trouxe para você? Trouxe esperança. O radical leva esperança. O radical leva vontade de viver. A missão do radical é levar esperança. A missão do radical é abençoar vidas. É encontrar bruxas na Cracolândia e levar a alegria de viver. Levar o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. A Fernanda hoje, ela já casou com o Diego Tayonaga, que é missionário nosso, e ela com seu esposo lideram o Lar Batista Davi Gomes em Barreiras, que também é da Junta de Missões Nacionais. E a Fernanda foi um anjo na vida da dona Sílvia. Antes de tudo, queridos, o radical é um anjo na vida daqueles que estão perecendo nas drogas, excluídos e morrendo sem esperança todos os dias. Não esqueça que Deus chamou você, e eu queria mencionar um texto aqui no Evangelho de João rapidamente, Evangelho de João capítulo 20, Jesus se encontra com os discípulos, ele já tinha ressuscitado, e ele encontra com os discípulos estavam fechados numa casa, e com medo, e Jesus diz para eles assim, no verso 21, disse Jesus pela segunda vez, tenham paz, paz seja convosco, não se apavorem, tenham paz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus foi enviado pelo Pai, e de fato, irmãos, Jesus era um radical.
Jesus era um radical e por isso você é um radical. Jesus deixou a sua glória. Jesus era radical porque ele deixou a sua glória. Jesus abriu mão da sua glória, tomou a forma humana e habitou entre nós. Se expôs ao pecado, se expôs às tentações, se expôs a este mundo. E ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas. Jesus abriu mão daquilo que ele era, para cumprir a missão de buscar e salvar o que está perdido. Jesus era radical porque ele abriu mão para cumprir a missão. Você é radical porque você abriu mão de alguma coisa para cumprir a missão. Jesus era radical porque ele amava todas as pessoas e abençoava todas. E não fazia distinção nem acepção de pessoas. Ele amava as pessoas, ele não via as pessoas como um problema, mas como uma bênção. Ser radical é enxergar as pessoas como uma bênção, não como um problema. Porque Jesus morreu por todos e ele amou todos. Jesus era radical, porque lá no capítulo 8 de Mateus, depois do Sermão do Monte, Jesus começa então com seus discípulos a proclamar para aquela multidão. E a primeira pessoa que se dirige a Jesus é um leproso. E o leproso estava totalmente excluído socialmente. Ninguém deveria tocar nem se aproximar de um leproso, e ele também não deveria se aproximar de ninguém. E aquele homem se aproxima de Jesus, e contrariando as regras religiosas, regras de higiene, regras sociais, Jesus toca naquele leproso. Jesus era um radical, porque ele amava e abençoava as pessoas, independentemente do estado que elas estavam. Aquilo certamente causou uma confusão na mente dos discípulos e dos líderes religiosos. Onde ele vai parar? Tocando em leprosos. E Jesus pergunta para ele, o que você quer? Ele falou, eu quero ser curado, Senhor. E Jesus cura aquele leproso. Jesus era radical, porque ele, após um dia intenso de trabalho, coloca os discípulos num barco e atravessa o mar da Galileia, debaixo de tempestades, chuvas e ventos, e ele nem consegue dormir no barco para chegar na terra dos Gadarenos e encontrar 2 homens que viviam num cemitério, violentos, ninguém passava ali, porque aqueles homens eram problemas, e eles vêm ao encontro de Jesus e Jesus os liberta. E Jesus transforma a vida deles e fala para eles, vão para suas famílias. E aquelas pessoas rejeitam a Jesus. E ele entra no barco e volta para Cafarnaum e continua a agenda radical, abençoando leprosos, cegos, doentes, pessoas endemoniadas. Ele proclamava libertação, ele proclamava o evangelho das boas novas, que abençoa e que transforma vidas, queridos. Jesus era radical, porque ele amava as pessoas em todo o tempo. Jesus era radical porque ele percorria as aldeias, os vilarejos, e ele nunca recuava da missão. Era radical porque quando chegou o momento de enfrentar a cruz, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Era radical porque o radical não foge da missão, ele cumpre a vontade daquele que o enviou. O radical não desiste, o radical não recua. O radical inspirado no radical dos radicais que é Jesus, jamais deixará de cumprir a missão, mesmo que a sua vida esteja em risco. Porque acima de tudo, a vontade daquele que nos chamou deve prevalecer, e como disse o apóstolo Paulo, não tenho minha vida por preciosa. O precioso é cumprir o ministério, a missão que eu recebi do Senhor, para dar testemunho deste maravilhoso nome que é o nome de Cristo Jesus. O radical não tem mais a sua vida como preciosa, porque a colocou no altar do Senhor, e a vida do radical se transformou uma oferta ao Senhor. A sua vida não é mais sua, porque ela se tornou uma oferta, e ela pertence ao Espírito Santo, e esse Espírito vai usá-la de uma forma linda e poderosa para abençoar pessoas. Conheci a história de um homem em São Paulo que me contou a seguinte história. Pastor, aos 9 anos de idade eu atirei no meu pai. Ele bebia muito, batia,
na minha mãe. Era um homem violento e eu consegui uma arma com algumas pessoas e atirei nele. Fugi de casa, fui morar na rua, me envolvi com tráfico, me tornei traficante, me envolvi com as drogas. Aos 15 anos eu estava praticando já sequestro relâmpago, assaltante de banco. Fui condenado, fiquei muitos anos no presídio. E no presídio eu me tornei ainda mais violento e especialista no mal. Durante a minha vida de criminalidade, tirei a vida de uns 3. E fui condenado a quase 50 anos de prisão. Cumpri quase 30. E ganhei uma liberdade condicional. E voltei para as ruas, pior do que eu era. E fui para as ruas da Cracolândia. O que esperar de um cidadão desse? Que história, que vida! E ele me dizendo que era noite em São Paulo, mais de meia-noite, ele encontra 2 jovens, usando uma camisa amarela com a expressão Jesus transforma. Aquele homem mau, com o coração cheio de ódio, cheio de maldade, que nunca conheceu o amor, nem em casa e nem em lugar nenhum. Só ódio, só violência. E aqueles 2 jovens se aproximaram dele, colocaram a mão no ombro dele e disse assim: Jesus te ama e nós queremos orar por você. Ele ficou estático, não sabia o que fazer, e os meninos oraram por ele. 2 jovenzinhos que não sabiam lutar, não tinham nenhuma arma, mas estavam ali em nome de Jesus e ministrando o poder de Deus na vida daquele homem. E o moço disse para mim: pastor, quando eu me dei conta, eu estava de joelho lá na Missão Cristolândia, chorando e entregando a minha vida a Jesus. Esse homem veio na primeira turma do Radical aqui no Rio de Janeiro. Foi uma das loucuras que a gente fez. Começamos o Radical e aí aceitar gente que vinha das próprias Cristolândias. Tivemos algumas reuniões para decidir se íamos aceitar ou não. Como que a gente vai receber esse pessoal que vai conviver com nossa turma aqui? E eu pedi que enviasse o histórico deles. E esse homem, junto com ele, tinha mais 9. O missionário pastor Humberto me enviou as pastas com o histórico de cada um deles. E eu li. E eu falei com a minha equipe: eu faço questão de participar dessa entrevista. Eu normalmente não entrevisto os radicais. E eles vieram, 10. E quando eu li a pasta, o histórico desse moço, ele na minha frente, eu disse para ele: meu irmão, o seu currículo é pesado, hein? Com 9 anos você já tirou no seu pai. E quanta coisa! Como é que você vai ser um radical aqui? E ele assim forte, com umas tatuagens, intimidava mesmo. E aí eu pergunto para ele: como é que você vai ser um radical? Como é que eu vou te apresentar para alguém, para a igreja, para os batistas, assim, com esse histórico? E se alguém questionar? Aí eu vi que os olhos dele ficaram marejados com lágrimas, e assim ele abaixou a cabeça, entendendo que ali ele não podia avançar mais, porque ele não ia poder entrar no Radical, que eu estava considerando essas questões. Aí ele levantou a cabeça com aqueles olhos cheios de lágrimas, olhou para mim e disse assim: ô pastor, mas se alguém questionar, o senhor podia citar Romanos 8:1. Sabe o que diz Romanos 8:1, irmãos? E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho um passado, pastor, mas eu decidi que eu ia viver daqui para frente, aos pés da cruz de Cristo, porque só tem um jeito de eu olhar para o meu passado, é pertinho da cruz de Jesus. Eu não posso me afastar dela, porque somente na cruz eu consigo ter os meus pecados, o meu passado, lavado, restaurado e purificado no sangue do Cordeiro. Por isso eu não posso ficar longe da cruz, pastor. Eu quero ser um radical, pastor. Deixa eu ser um radical, porque a cruz me libertou, a cruz me purificou. Eu sou um outro homem, pastor. Isso é o poder do Evangelho, Humberto. Essa graça de Deus.
Isso é o poder, radicais. Vocês não vão para o campo porque vocês são sábios, espertos, estrategistas, são capazes de convencer pessoas. Isso não funciona. O que transforma a vida de uma pessoa é o poder de Deus, o Evangelho, a oração, o poder do Espírito. E Deus vai manifestar o poder dele através de você, através da sua vida, através da oração, através da palavra. Por isso a vida do radical, acima de tudo, é uma vida de oração. A vida do radical é uma vida na palavra de Deus. A vida do radical é uma vida na total dependência do Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus não trabalhar, a vida de ninguém vai mudar. Você não tem capacidade, nem sabedoria para conversar com alguém, mudar a cabeça de uma pessoa, mudar o coração de alguém. Só quem tem é o Evangelho, o Espírito de Deus, a palavra de Deus. Quem mudou a sua vida, Ronaldo? Foi Jesus. Agora, as pessoas vão conhecer o poder de Jesus, o amor de Deus, vão conhecer o Evangelho, não você falando, é você vivendo. É vivendo esse Evangelho, é amando essas pessoas, é dando a sua vida para que elas tenham vida. Eu sou radical? Jesus foi o primeiro radical, e ele foi radical. Ele deu a vida pelas pessoas, e nunca desistiu delas. Quando as pessoas eram rejeitadas, Jesus recebia, e ele dizia: venham a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, usando crack, excluídos, vivendo nas ruas, pois eu tenho um futuro longo para vocês. Eu tenho vida e vida em abundância. Deus está fazendo uma grande obra em nosso país. Mover do Espírito de Deus através de pessoas, de jovens como vocês, de missionários, pessoas que Deus tem levantado, irmãos, de uma forma assim, impressionante. Eu vejo a Wilma está aí, gente, missionário Wilma, levante aí, Wilma, fique de pé, ela é grande, uma gigante, norte rio-grandense, não é isso? De Mossoró ou Natal? Mossoroense. Lembro-me quando conheci você, como radical, chegou como radical, não foi? E aí eu perguntei: e mensageira do rei, pode ser radical? E ela se tornou radical, e foi trabalhar aqui. Hoje já é missionária, e tem sido um instrumento de Deus. Quantas vidas, Wilma, Deus já abençoou através da sua vida. Dou graças a Deus pela bênção que é você. Deus te abençoe. Pastor Raoni e a Laís, também radicais. Hoje está o pastor Raoni, a Laís, liderando a Casa Viver, lá em Costa Barros, para a glória do Senhor Jesus. E eu poderia dar vários exemplos radicais, de outros que foram radicais e que continuaram na jornada, porque Deus tinha um chamado especial para isso. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei quais são os planos do Senhor. Mas uma coisa eu queria recomendar para você. Busque todos os dias, busque a vontade de Deus e pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês estão sendo enviados pelo Espírito de Deus para ser bênção, para levar paz, para levar esperança àqueles que estão vivendo sem esperança nesse tempo. Nós somos missionários do Senhor Jesus, e a nossa gratidão às igrejas batistas, como a primeira aqui de Madureira e tantas outras, irmãos, que têm se envolvido nessa obra. E nós temos tantos desafios. Esse ano esperamos abrir mais unidades da Cristolândia, uma unidade feminina em Salvador, em Pernambuco também. Estamos orando a possibilidade de abrirmos Cristolândia lá para as bandas de Alagoas, Maceió, que tem um dos índices de violência mais alto do Brasil, o uso de crack, o uso de drogas. Tantas pessoas me pedem para abrir mais Cristolândia. A demanda tem sido tão grande. Aqui vai um pedido: orem por mais obreiros, orem por mais pessoas que se disponham a trabalhar conosco nesta grande obra. Ore por esses radicais, irmãos. Eu queria pedir a você que nos assiste, que vai assistir depois este vídeo com esta celebração, você que está aqui nesta noite,
Adote um radical desse em oração. Esses meninos precisam de cobertura, de oração. Anote o nome deles na Bíblia. Fala assim, eu vou orar por esse radical. Vou orar por eles precisam de oração. As suas igrejas, vocês que estavam aqui, vibraram tanto, gostei de ver vocês vibrando, mas leve o nome do seu radical e ore todos os dias por eles. Leve outros nomes também. Interceda, porque sem oração nada acontece. Eles vão se expor a um ambiente onde o maligno trabalha para matar, roubar e destruir. Mas eles vão em nome de Jesus e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós não vamos recuar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e nós vamos continuar pregando esse evangelho nas ruas desse Brasilzão, e vocês radicais são bênção do Senhor. Teremos a 17ª turma de radicais, quando, pastor Arede? Junho, e já tem gente para a turma? Número para as mulheres não tem mais vaga, agora só para homens. Glória a Deus. Vamos continuar orando para que Deus envie mais pessoas. Temos radicais da Amazônia fazendo um trabalho lindo. Aliás, você recebeu hoje a revista Pátria para Cristo, e tem uma frase aqui que diz, vida radical, eles estão onde mais ninguém quis ir. Aqui fala um pouco dos radicais lá na Amazônia. Temos o radical sertanejo, a turma que está trabalhando nas roças no interior do sertão do Brasil, fazendo um trabalho lindo para a glória do Senhor Jesus. Eu sou radical porque Jesus foi o primeiro radical. E Ele é a nossa referência como radical. E sabe por quê, meus amados? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há esperança para o ser humano a não ser em Jesus. Se você não tem Jesus como Salvador, você precisa conhecê-lo. Você precisa humildemente abrir o seu coração e recebê-lo como Salvador. Não é uma questão religiosa, não é uma questão de ter ou não ter religião, é de ter uma experiência com Deus, de ter nascido de novo, porque se você não nasceu de novo, você pode ser membro de qualquer religião, de qualquer igreja, sem ter nascido de novo, você não vai entrar no reino de Deus. E como eu posso nascer de novo, pastor? Simples, humildemente, reconheça que você é pecador, abra o seu coração e pela fé, convide Jesus para ser o Senhor da sua vida, desça do trono da sua vida e coloque Jesus como Senhor, como Rei na sua vida. É uma questão de humildade, tanto que a Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes, porque se não for humilde, não vai receber Cristo como Salvador. E quem sabe Deus está chamando você para ser um radical, para ser um missionário. Você que nos assiste neste momento, ore sobre isso, e se Deus tem chamado você, venha, porque o melhor lugar para se estar é onde Deus quer que estejamos. Aí a paz, a bênção e a plenitude de vida. Curve sua cabeça. Eu queria convidá-lo para orar nesta noite. Eu peço que você ore agora. Coloque sua vida diante do Senhor. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já abriu seu coração e recebeu Jesus como Salvador? Você precisa nesta noite entregar sua vida a Jesus. Quem sabe Deus está chamando você para ser um radical? Oh Deus, tem misericórdia. Se alguém aqui não fez uma entrega de vida ainda. Se você tem dúvida, morrendo hoje, você tem certeza da vida eterna? Ou não tem? Se não tem, é porque você ainda não tem certeza da salvação e você precisa entregar sua vida a Jesus nesta noite. Alguém entre nós que nunca tomou essa decisão e quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão bem alto.